Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí no jogo aberto e sim, a Renata aí, toda a mídia, sai em defesa aí do nosso Palmeiras, que foi sim melhor em campo, mas quem não faz, infelizmente, acaba levando no final. E o Palmeiras deu esse mole, mas a gente sentiu também o cansaço, o pessoal da mídia falando sobre o cansaço do Palmeiras por causa do jogo lá na Bolívia, né? Então tem um corte bem legal pra gente acompanhar aí. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal chegar para muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Palmeiras 0, Bahia 1. Edu, no finalzinho, com crueldade, o time do Bahia não desistiu, lutou, criou chances. Rogério Ceni e Abel trocaram jogadores, fizeram um duelo tático de alto nível. Porém, no final, Kaique, ex-Fluminense, Manchester City, acabou definindo o placar. E a gente mostra agora essa derrota no Allianz Parque. Vieram para atacar. Jean Lucas, de longe, perigo. A resposta, Maurício ficou de frente para o gol depois do cruzamento e da sobra. Mandou para fora. Pedido de pênalti teve também, nessa jogada envolvendo Piquerez. Nada foi marcado. Bobeira, o Bahia deu também, entre Marcos Felipe e Santiago Mingo. Quase que o Flaco Lopes aproveita. Flaco de longe assustou o goleiro. Uma boa do Bahia, Marcos Felipe na reposição. O desvio de William José, a velocidade de Eric Pulga, a presença essencial de Everton. Cartão amarelo não tivemos, mas será que não valia não? Everton Ribeiro quase acerta o professor. Num bom primeiro tempo, a última chance foi essa. Benedetti para o desvio de Maurício, para Richard Rios mandar para fora. Na volta do intervalo, Abel botou o Estevão e Vitor Roque. Mas a primeira chance real foi aí, olha só. Everton Ribeiro ajeitou para a bomba de William José. O Everton ainda deu um tapinha, ela foi no travessão. Resposta? Começou com o Everton lá atrás, para Giai. Estevão recebeu, se livrou bem da marcação. Bateu para Marcos Felipe deixar nos pés de Flaco Lopes. Ele não aproveitou. Mais uma pressão, Giai com Estevão, o lateral cruza e Flaco não marca por pouco. Seguia o sufoco, grande jogada de Estevão no meio das pernas do marcador. A conclusão de Vitor Roque tinha endereço, mas Eric salvou em cima da linha, já sem goleiro. O Palmeiras queria pênalti de Gilberto em Vitor Roque. O VAR viu fora da área. E a cobrança não deu em nada. Em compensação, olha a jogada do Bahia. Troca de passes e Kaique joga com Cauli e bate com categoria. Bahia 1-0. Jogada para lá de combinada entre eles. No treino, a gente tenta jogadas assim, combinadas. E fico feliz que no minuto final a gente conseguiu uma jogada que deu certo para sair com triunfo. Fico triste porque acho que criamos bastante e não pudimos fazer o gol. Foi uma grande partida. 32 finalizações, apenas 11 do Bahia, que acabou ficando com os 3 pontos, saindo do 16º para o 7º lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Não vencia o Palmeiras como visitante desde 2012. Foi a primeira vez nesse estádio. O Alviverde perdeu a invencibilidade no Brasileirão e também a liderança. Caiu para o 2º lugar. Vinha de 7 vitórias seguidas na temporada. Futebol é isto, é eficiência, eficácia, como te disse na primeira parte, jogo equilibrado, segunda parte Palmeiras foi melhor, mas perdemos o jogo. O Bahia que surpreendeu o até então líder do Brasileirão. Aqui é difícil sempre jogar, eu acho que foi, não digo nem como resultado, mas como postura do time, foi talvez o melhor jogo como visitante do ano. E é sempre expressivo você vencer Palmeiras no Allianz, né? Eles estão acostumados, gramado, velocidade de bola. Dá um pouco de diferença. Uma bola no último lance deu Bahia pela primeira vez na nova casa alviverde. Edu, o que aconteceu? Jogo movimentado, disputado, duas equipes que mostraram futebol de alto nível. Até você comentava aqui com o Cicinho que não foram tantas chances, mas a partida foi intensa e o Bahia venceu.
Renata, muito intenso. Eu vejo assim, eu vou olhar o copo meio cheio, né? Vindo de repente de uma vitória, né, na Libertadores, na dificuldade que foi, na altitude, e os jogadores se recuperaram e correram muito nesse jogo. Parabéns para os dois times, tanto o Bahia como o Palmeiras. A preparação física está excelente. Porque fazer um jogo da correria como foi, da intensidade como foi, é para poucos times que conseguem fazer isso. Então, é claro, você enfrentando, até o próprio Rogério Ceni falou, foi o melhor jogo do Bahia fora de casa. Então, conseguiu neutralizar realmente o Palmeiras, mas eu acredito que as chances que o Palmeiras criou, se convertesse em gol, o Palmeiras ia ganhar, porque teve mais chances do que o Bahia, mas não foi eficiente, até mesmo o Abel falou, né, tem que ter tranquilidade ali na hora de finalizar. Mas eu vejo assim, perdeu dentro de casa, um resultado inesperado, mas eu acredito muito inesperado para um Bahia desse aí? Não, inesperado, pô, pelo amor de Deus. Tá na Libertadores, também tá num grupo... Inesperado fraco, porque é um jogo que, jogando dentro de casa, por mais que o Bahia hoje é um time difícil de enfrentar, haja visto que a gente tinha falado aqui, né, Renato? Na Libertadores. Eu que o digo. Então, mas e na sexta-feira, o que eu falei aqui do Bahia? Você lembra o que eu falei do Bahia aqui? O quê? Que pode ser uma surpresa na Libertadores também, o Bahia. Sim. Pelo que tá fazendo o Rogério Ceni. E vocês riram de mim. Tá aí 1-0. Não tem como rir de você, porque o Bahia lidera o grupo F da Libertadores. Então, eu falei. Mas o resultado, assim, Renata, não traz muita preocupação. Agora, o que a gente tem que ter mais é tranquilidade ali para finalizar, né? O Vitor Roque tá ansioso para que vai sair, Vitor. Fica tranquilo, meu irmão, vai sair, você tá trabalhando para isso. Mas eu acredito muito ainda que o Palmeiras vai reverter a situação. Cicinho, pra gente só arrematar nesse momento, vamos falar depois no debate. Também ele deixou o Estevão, o próprio Vitor Roque para o segundo tempo, por exemplo, peças importantes, não é? Jogadores como o Paulinho, que depois também entrou. O Abel, ele tem esse elenco em mãos e foi um duelo de gigantes, né? Tanto fora quanto dentro de campo. E o Bahia saiu vitorioso pelos méritos, né? Mas não é nada para assustar o Palmeiras, mas sim, é normal perder, não estamos acostumados a ver o Palmeiras. Vamos falar agora de Palmeiras e Bahia. Com a vitória do Bahia, a gente vai ouvir alguns personagens para depois falar sobre o jogo. Acho que fomos afobados no último terço. Eu acho que conseguimos chegar, nós fizemos 15 finalizações dentro da área, acho que batemos o recorde, mas a verdade é que à baliza só foram 2, não é? Portanto isso demonstra que nós realmente aí temos que ter um pouquinho de mais, ser mais tranquilos, reduzir um bocadinho a velocidade, não ser tão precipitados para que a decisão e a execução sejam melhores para nós conseguirmos fazer o golo que nós tanto precisávamos, e como te disse, nós tivemos oportunidades suficientes para poder fazer, mas acho que aí eu concordo, acho que nos faltou um bocadinho de ser menos afobados dentro da área, um bocadinho mais calma, mas não conseguimos, e dar os parabéns ao nosso adversário. O futebol é assim mesmo, ganha a equipa que consegue, se tem muitas oportunidades ou poucas. Não sei se o caderninho, as anotações do Eugênio dizem, mas realmente o Palmeiras teve muitas finalizações durante o jogo e boas oportunidades como essa aí, que o Facundo chuta pra cima. Quem não faz, toma. O futebol é isso, viu, Eugênio? É isso, né? A tal eficácia, mais uma vez, faltou ao Palmeiras. A eficácia que, ano passado, tirou o título do Palmeiras, porque foi o time que mais criou situações ao longo do campeonato e não conseguiu transformar a maioria delas em gols. E ontem isso se repetiu. O Palmeiras foi um time muito agressivo, um time que finalizou muito, como disse ali o Abel, e tem razão, finalizou muito de dentro da área e talvez tenha sido um pouco afobado. É claro que isso não tira o mérito também da defesa do Bahia, como exaltou ali o Rogério, né? Uma última linha de defesa muito firme, muito com um bom desempenho. Mas o fato é que o Palmeiras teve um sem número de chances, algumas jogadas muito bem tramadas, muito interessantes, né? Segundo as estatísticas, foram 4 defesas do goleiro do Bahia contra apenas uma defesa do goleiro do Palmeiras. Só que o que conta no final das contas é a bola na rede, né? E a bola na rede foi no chute do Kaique, numa belíssima tabela. E esse time busca sempre isso, né? Busca o jogo associado, busca a troca de passes. Então a tabela do Kaique com o Cauli deu a vitória ao Bahia, ou o triunfo ao Bahia, apesar
do sem número de situações de gol criadas pelo Palmeiras. De fato, o Palmeiras criou muito. Agora, também teve Bahia nesse jogo. Teve um Bahia vivo. Um Bahia fazendo um gol nos acréscimos. Olha esse drible aí, prof. Meu Deus do céu. Um Bahia fazendo um gol nos acréscimos, jogando como visitante. Isso é raro. Em geral, os times se acomodam. Mérito para o time do Rogério. O Rogério mexeu no time. O gol sai de 2 jogadores, né? Kaique e Cauli, que ele coloca em campo. Então tem mérito do Rogério. Teve um Bahia que chutou uma bola na trave. Com o William José. No começo do segundo tempo. Teve, é verdade, o Everton trabalhou menos, mas trabalhou. Então o Bahia estava vivo do jogo inteiro e eu acho que é uma vitória que já estava madura, sabe? O Bahia já tinha feito grandes jogos desde o ano passado, inclusive um com o Palmeiras, em que foi o Bahia que teve o problema da falta de efetividade em alguns momentos do jogo. Acho que a gente tem muito mais a falar de forma positiva dos dois lados em relação à partida do que apontar os problemas que o Palmeiras apresentou. Então acho que foi um jogo bem legal de ver. Os problemas que o Palmeiras apresentou, desculpe, André. Imagina. Foi o que disse o técnico, o Abel Ferreira. Teve problemas de finalização na minha. Exato, então não dá para questionar que está tudo errado, muito pelo contrário. Como está ali na tela, ali, agora tiraram, só porque eu ia falar. 21 chutes, 2 no gol, olha aí, ó. As finalizações. Agora colocaram na tela. E não foi por falta de tentativa do Abel, porque ele acabou com todos os atacantes possíveis, né? E o gol do... Acaba com todo mundo. O gol do Bahia, não sei se vocês concordam, se vocês de repente tiveram uma outra visão ali. Eu vi também uma falha absurda do Palmeiras. Eu vi mais mérito do Bahia. Muito mérito. Na jogada. Muito mérito. Teve alguma falha absurda da defesa do Palmeiras? Eu não vi. Não. Jogada bem construída. É claro que talvez o zagueiro pudesse se antecipar, ou o Everton poderia levantar o braço, tentar. Mas aí é uma questão. Mas uma jogada normal e muito mais mérito do Bahia. Você concorda? Muito mais mérito do Bahia. Aliás, você falou na diretoria do Bahia, né? O curioso, né? É uma diretoria low profile. O atual presidente do Bahia, do clube associativo, é o Emerson Ferretti, ex-goleiro, né? Que foi goleiro do próprio Bahia, rodou em outros clubes. E a SAF do Bahia, que é gerida pelo Grupo City, então, assim, as decisões, Abel, claro que você tem os executivos aqui, o CEO é o Raul Aguirre, que é peruano, é o CEO do Bahia SAF, e o diretor de futebol, o Carlos Santoro. Claro que são eles que no dia a dia estão aqui tomando as decisões, mas eles respondem ao comando que está lá na Inglaterra. O comando do Grupo City de futebol está lá. Então não é assim, não, eu acho que eu tenho que demitir o técnico, peraí. Aí o cara lá na Inglaterra fala, mas por quê? Me explica por que você acha que tem que fazer. Então, porque perdeu 2 jogos. Então, porque o time caiu na tabela do brasileiro. Esse é o projeto. E no Brasil é assim. Então, eu acho que uma das vantagens, é claro, não estou dizendo que a SAF é a resolução de todos os problemas, mas ela tem vantagens e desvantagens em relação à estrutura associativa. Uma delas não tem essa cobrança, essa pressão do dia a dia em cima da figura do presidente para demitir o técnico. Sabe? Essa é uma decisão tomada a partir de uma gestão que tem uma visão prolongada de futebol, de planejamento, de médio e longo prazo. E então, claro que pode cair o técnico em algum momento, mas a avaliação é feita dentro de uma visão profissional e não tomada no calor da emoção. Eu acho que essa é uma grande diferença. E esse momento em que o técnico pode cair, de preferência, no momento em que você vai avaliar o trabalho, né? Numa transição de uma temporada para outra, antes de uma janela. Não o que acontece no Brasil, que chega técnico com um elenco já formado, chega técnico que forma elenco e vai embora, aí o outro herda um elenco com características que não são as características de jogo daquele técnico. Então também tem o timing para isso, né? Tem o momento certo para isso, de uma maneira muito racional. Embora no Brasil haja SAFs com um pensamento também não tão profissional, né? Sim. Tá vendo aí muita gente... Mas a diferença é que você está trabalhando num grupo internacional que tem excelência em todos os seus filiados, dentro da proposta que tem. Então, assim, tem um procedimento, tem um planejamento, tem uma ideia de trabalho, assim, a maneira de jogar do Bahia é uma maneira que é uma proposta global do Grupo City. Tem time na Austrália, tem time nos Estados Unidos, tem time no Uruguai. É claro, alguns com mais sucesso esportivo, outros com menos sucesso esportivo, mas dentro de um planejamento que é o que se pensa para cada um dos clubes. E no Bahia a gente vê um crescimento gradual, né, professor? Do investimento e dos resultados em campo. Se a gente pegar desde o primeiro ano da SAF,
o Bahia já subiu alguns degraus e subiu de forma sustentada. O Rogério pediu licença quando ele assume, ele pediu licença para jogar de uma maneira que não era a maneira do Grupo City, porque ele tinha uma emergência de evitar a queda para a Série B. Em 2023, quando ele chegou e o Bahia lutou até a última rodada para não cair. É isso, é preciso ter uma filosofia até para você conscientemente dar um passo atrás em relação a ela, quando isso for necessário, para depois seguir o rumo, que é o que está acontecendo com o Rogério. E profundidade de elenco, o Dom que tocou, poxa, o Bahia tinha uma época que tinha um problema, né? Essa coisa da finalização. Mal tinha o Lúcio chegando, que o Rogério nem deu a camisa imediatamente. O ataque era Tassiano e Everaldo. Então, agora, ontem tinha o William José e depois Lúcio, fechando, aliás, a única bola que o Everton pegou, acho que foi aquela do Lúcio, meio de lado, assim. Né? Claro que o elenco aumentou, ele tem mais opções, mas ele taticamente, ele redesenha o time. Ele está mostrando, além da possibilidade de ter mais jogadores para variar as alternativas táticas dele, mas repertório dele técnico. É um time muito consistente e é um time que é camaleão. Ele pode ir mudando ao longo do jogo, não só de jogadores, mas como de desenhos táticos. E isso tem sido muito interessante e é um time que se mostra muito senhor de si. Não é afobado, não é nervoso, não é tenso. É claro, não vai ganhar todos os jogos, isso é normal do futebol. Mas ele mostra, dentro de campo, um comportamento de um time hoje seguro, confiante. E isso é consequência de um trabalho bem feito, o trabalho do Rogério. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí, primeiro do Jogo Aberto, depois da equipe da ESPN, falando muito desse jogo de ontem. Sim, o Palmeiras foi melhor em campo, né? Teve muito mais atuação na parte ofensiva, mas infelizmente não conseguiu converter todas as oportunidades que teve e pagou por isso, né? Infelizmente, o futebol é muito cruel com essas coisas. Quem não faz acaba levando, mas a mídia defende muito aí o Palmeiras. Teve toda essa questão do cansaço, né? Da viagem para Bolívia, o retorno, o jogo em si. Então, todo mundo, cara, falando minimizando, né, essa derrota, até porque o Bahia tem muitas qualidades, tá muito bem treinado aí, como foi falado. Então, o Palmeiras acaba perdendo a sua invencibilidade, perdendo a liderança, mas não é nada de absurdo, porque o Palmeiras tem um time ainda muito forte, que ainda tá se encaixando cada vez mais. O Abel tá devagarzinho tirando o melhor deles. E, cara, infelizmente, né? Agora a gente tem que focar na Copa do Brasil, pensar um pouco mais na frente. Se Deus quiser, a gente logo volta à liderança do Brasileirão. Então eu quero que você que acompanhou o vídeo até o final, compartilhe com a gente a sua opinião. O que você acha? Você concorda ou discorda sobre tudo que foi falado aí no vídeo? Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada!